agora, porque sábado, 4h30, tem Galo e Ipatinga na Arena MRV e também na tela da Globo. Vamos trazer o Roger Cazé agora pro Globo Esporte. O Cazé tá na cidade do Galo. Ô Cazé, é o seguinte, Felipão, como que a diretoria está avaliando o trabalho do técnico? A relação do Felipão com a torcida continua meio estremecida, mas com a diretoria aparentemente está de boa. Pelo menos foi o que falou o presidente da associação, o Sérgio Coelho, ao GE, numa entrevista exclusiva. O Sérgio Coelho disse que a relação é muito boa, muito franca, e também entre o Felipão e os 4Rs, que são os sócios majoritários da SAF atleticana. A SAF atleticana que acabou ganhando um problema aí nos bastidores por causa do Dylan Borreiro, jogador colombiano que entrou com uma ação junto à FIFA, cobrando aí um valor de quase 2 milhões de reais por causa da negociação dele com o New England Revolutions da Liga Americana. Se o Galo não pagar esse valor em 45 dias, aí pode sofrer um transfer ban, que é a impossibilidade de regularizar novos jogadores. Marcelo. Muito obrigado pelas informações, Cazé. Sem América e Cruzeiro, Minas segue representada na Copa do Brasil pelo Galo, que só entra na terceira fase, pelo Atlético, que passou pelo Volta Redonda na terça-feira, e tem o Vila Nova, que ontem garantiu a classificação no Alçapão do Bonfim. Novo manto alvinegro? Na tarde da última quarta-feira, 28, foram vazadas imagens do suposto uniforme número 1 do Galo para 2024. A fornecedora de material esportivo e o clube ainda não divulgaram a nova camisa oficialmente, mas o lançamento deve acontecer nos próximos dias. A imagem que circula nas redes é da ação de divulgação do novo design que estava sendo gravada na Arena MRV. Neste vídeo é possível perceber os detalhes do traje com listras brancas mais finas em relação às pretas, além de uma listra branca nas mangas. Gostou do novo manto do Galo? Deixe o like e inscreva-se. Quero falar agora sobre o Galo na Veia despencando. Programa de sócios torcedores do Galo, que iniciou a temporada passada com 120 mil sócios torcedores, já havia registrado, em agosto de 2023, uma queda drástica para 85 mil sócios torcedores. E o número da manhã dessa quinta-feira, 76 mil sócios torcedores adimplentes. Dessa maneira, a receita no ano passado, que foi de 32 milhões de reais, certamente cairá, a menos que o Atlético consiga uma enorme reviravolta e mude esse cenário de queda. A expectativa de perda de receita em relação a esses 32 milhões de reais do ano passado já gira na casa dos 8 milhões de reais e todo o dinheiro é super bem-vindo. Se a gente dividir 8 milhões de reais por 12, que equivale ao número de meses, dá para imaginar a contratação de um jogador importante, o salário de um jogador importante que deixa de ser contratado somente com a perda desse programa de sócios torcedores, entre outras coisas, o fato de o time não conseguir decolar de vez e a Arena MRV nem sempre estar cheia são duas causas que justificam a queda. Vamos falar agora de mercado, Léo Campos, porque o Atlético fez uma nova investida para tentar a contratação do atacante colombiano Bryan Palacios. Ele pertence ao Atlético Nacional da Colômbia, tem 21 anos. E o Galo está tentando trazer esse jogador até a próxima quinta-feira, porque é quando se encerra a janela de transferências no Brasil. Os colombianos estão querendo 4 milhões de dólares pelo jogador. A oferta inicial do Galo foi de 2 milhões de dólares, uma oferta recusada. E agora a nova proposta do Galo seria de 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. Pode facilitar a negociação. Seguinte, o Atlético Nacional ontem foi eliminado da Copa Libertadores, inclusive levou 3-0 em casa do Nacional do Paraguai. O Bryan até entrou no intervalo do jogo. Quem sabe isso pode facilitar a vida do Atlético nessa negociação. O Bryan Palacios tem contrato com o Atlético Nacional até o fim de 2026 e é um jogador naquele perfil que a SAF quer. Jovem, atacante, driblador, tem velocidade e potencial para revenda. E Breno Galante, o Atlético que busca ainda uma ou duas peças até semana que vem para fechar aí a janela de transferências, e esse mesmo seria o nome na pauta, seria para esta vaga aí que o Atlético está procurando para antes do fechamento da janela, Breno?
Pois é, Léo, o Atlético corre contra o tempo, né? E quem tá na mira é o Bryan Palacios. Eu acredito que se vier algum reforço pro Atlético nessa janela, vai ser o Bryan Palacios. Já disse aqui, não é um jogador que eu acompanhei, mas conversando com meu amigo Bruno Garcês, que sabe tudo do futebol sul-americano, ele disse que é um jogador que é para compor elenco, que é um jogador que tem seus altos e baixos. Ele não me deixou muito entusiasmado, viu, Léo? Agora, essa questão, inclusive, de dificuldade de trazer jogadores por conta da proximidade da janela se fechar, já fez com que o Atlético mudasse de opinião em relação ao Vargas. Hoje, conversando com pessoas ligadas ao André Cury, né, eu tive a seguinte informação: o Atlético comunicou ao André Cury, que é o empresário do Vargas, que o Filipão quer que o Vargas permaneça no Atlético. Em janeiro, quando começou a temporada, o Atlético comunicou ao André Cury que ele poderia negociar o Vargas, que ele não estava nos planos do Filipão. As coisas mudaram. O Filipão perdeu o Pavon, o Filipão queria 2 atacantes, não recebeu nenhum, então o Filipão entende que dentro do seu elenco tem um jogador experiente que ele pode tentar fazer com que esse jogador seja útil para ele no esquema dele, mediante não ter os reforços. E aí o Atlético então comunica ao André Cury essa questão. O André Cury está na Alemanha, foi negociar um contrato com a Adidas lá com o Dudu do Palmeiras e disse que vai voltar da Alemanha e vai sentar com a diretoria para conversar, para entender, porque ele, André Cury, também não acha certo o Vargas viver numa incerteza. Hoje eu quero o Vargas, hoje eu não quero. O Vargas tem uma vida pessoal, ele tem que também traçar os objetivos dele, saber onde que ele vai estar, se ele pode traçar planos daqui 2, 3 meses em Belo Horizonte ou não. Então o André Cury vai ter essa conversa com a diretoria do Atlético. Mas hoje o certo é, como o Filipão disse na coletiva após o jogo de sábado contra o América, Filipão quer o Vargas, vai dar mais uma oportunidade e vai agora começar a utilizar com mais frequência o Vargas, ô Léo. E mais, né, Breno, essa informação do André Cury, ela revela mais coisas do que só a questão do Vargas, porque vocês se lembram, depois do último jogo, o Luiz Felipe Scolari disse o seguinte: eu disse a Vargas, se eu tiver o apoio da diretoria, nós vamos até a morte juntos. Foi essas as palavras do Luiz Felipe Scolari. Então acho que revela muito mais, revela que realmente é o apoio da diretoria a esta situação, né? Exatamente porque a parte financeira tem um peso, né? Mas mesmo assim ainda a gente sabe que o Atlético trabalha por 2 jogadores. Então acho que se revela muito mais. Se revela que o apoio da diretoria, né? O próprio trabalho do Luiz Felipe e a permanência do Vargas, como ele falou, eu tenho que pensar num todo, né? Na parte financeira também, e por isso a gente vai tentar a recuperação do Vargas. Falamos muito aqui ontem sobre essa situação do Vargas, né, Lélio? E se o Breno fala sobre o Bryan Palacios, que seria um jogador, a princípio, para compor o elenco, mostra também a dificuldade da diretoria de trazer nomes para suprir ali o Filipão nesse setor, né? Eu até torcia muito para que o Gabriel Peck viesse para o Atlético. Não foi possível, né? Ele deixa o Vasco e vai para os Estados Unidos, mas vamos ver. Quem conhece fala que o Bryan Palacios não passa de um jogador mediano para baixo, sabe? E eu também não estou entendendo esse esforço todo para pagar 15 milhões de reais de um jogador que tá vindo para ser opção. Aí você já tem o Alisson que tá jogando, é prata da casa, é muito melhor, sabe? Eu também não tô entendendo. Não, porque é um jogador promissor, sabe? Não sei. Eu, com sinceridade, eu vou até dar os créditos aqui ao Bruno Garcês, que é um profundo conhecedor do futebol sul-americano. Ele falou que o Nacional de Medellín, que agora eles têm um Atlético Nacional de Medellín, né? Como a gente sempre chamou aqui, tem outros jogadores melhores do que esse Bryan Palacios aí. Então, tanto é que ele é banco. Ele entrou no segundo tempo. De brincadeira, sim, né, pô? Aí joguei a toalha. A bola é sua. Olha, Hélio, cuidado com o sobrenome aí, hein? O Elivelton Palacios também, vou te contar, hein? Esse é Bryan Palacios, hein, gente? Não é Elivelton não, viu? Mas pelo visto o futebol. Algo mais pra fechar, Breno Galante?
Só nessa expectativa aí, se o Filipão vai ou não poupar o time. Amanhã tem treino pela manhã, vamos acompanhar isso de perto. Tô curioso para saber qual time que o Filipão vai colocar no jogo contra o sábado. Poderemos ter talvez até o Vargas como titular no sábado, isso não é descartado. Já pensou Vargas, Kardec e o Alisson? Pode ser. Bom, grande abraço a todos.